Olá, tudo bem, alunos? A aula de hoje vai ser sobre a história do examinando, a história do paciente. E quando a gente fala em história, a gente pode subdividir essa, esse conceito, essa perspectiva, em três. Então, nós temos a história clínica, que é quando a gente investiga a vida do paciente a partir do seu sintoma, da sua perturbação, do seu sofrimento, né? Então é quando a gente leva em consideração central o aparecimento dos seus sintomas e como é que esse sintoma veio se desdobrando no tempo e de alguma forma o que possa ter desencadeado e como o paciente veio lidando com ele no decorrer da sua vida. Depois nós temos a história pessoal ou anamnese, que é uma forma mais sistemática de coletar dados sobre a vida do paciente, porque a gente vai auscultar o como ele viveu, atravessou as crises inerentes, as conflitivas inerentes a cada fase da vida. Então, como o paciente passou pela primeira infância, segunda infância, puberdade, adolescência, início de vida adulta, né? E a gente vai fazer uma apreciação um pouco mais aprofundada nesses pontos, tendo de antemão já um conhecimento do que são, né? Ou quais que devem ser os conflitos e crises centrais de cada uma dessas fases. Então a gente estuda ali a psicologia do desenvolvimento para entender, né, o que cada ser humano precisa atravessar, o que cada ser humano tem que dar conta em cada uma dessas etapas. Isso vocês vão encontrar no nosso texto também. E a história mais relativa à avaliação dinâmica, né, psicodinâmica, é mais ou menos a junção desses dois pontos. Seria uma amarração, um enlaçamento, uma perspectiva mais relacional da história clínica, do acontecimento sintomático, psicopatológico, com a história pessoal, com a história vivida, com os principais marcos, com as principais dificuldades. De alguma forma, a gente vai entender que essas coisas se misturam, né? A história clínica, a história pessoal, a anamnese. De alguma forma é importante fazer a escuta de um pouco de tudo, né? Para a gente ter uma percepção mais abrangente, mais rica do paciente. O que deve ficar claro sempre, sem dúvida alguma, é que a nossa história sempre é uma ficção, vocês já sabem disso. São recortes da vida que a gente se apropria para se contar a alguém. Então, a forma com que a gente se conta, com que a gente se historiciza para alguém, numa transferência, numa avaliação, numa análise, sempre é uma ficção que a gente construiu a partir dos significantes que nos foram oferecidos desde o momento em que a gente nasceu. Então, a nossa história é uma ficção construída a partir dos significantes que nos foi disponibilizado quando a gente veio ao mundo e depois com os recortes que a gente escolheu para construir a nossa narrativa, né? Então, temos que entender isso sempre. A parte 2 do nosso texto, do nosso material, vai falar um pouco mais sobre o exame do estado mental do paciente, que nada mais é do que uma análise, do que uma investigação das funções do ego. Então, o que são as funções do ego, né? Vocês sabem que o ego é essa parte do nosso aparelho psíquico que tem a função de equalizar, de organizar, de construir uma interação adequada entre o mundo interno, o mundo dos instintos, das pulsões, das fantasias
e o mundo da realidade, né? E o princípio da realidade, o mundo que nos cerca, como o mundo funciona. Então o ego, essa instância mental, que tem essa função de organizar, de sintetizar, de equalizar o mundo interno com o mundo externo. E ali estão os elementos conhecidos por vocês, que é pensamento, linguagem, conduta, inteligência, senso-percepção, todas essas funções, né, que a gente vai fazer nesse exame do estado mental, que são as funções do eu, as funções do ego. Né? Isso também já não é novidade para vocês, mas acho importante até para a gente enriquecer um pouco o nosso repertório. E como tarefa e como trabalho, para fechar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para que vocês escolham um personagem da vida real ou fictícia, uma pessoa, né, uma pessoa que vocês conheçam, que tenha uma significação cultural positiva ou negativa, né? Que vocês possam fazer um breve estudo da sua biografia para mostrar como que se relaciona a história infantil, a história familiar de alguém, com a forma com que essa personagem conduziu a sua vida na adultez. A relação que a gente pode ver na biografia de um personagem entre os seus primeiros traumas, suas primeiras dificuldades, suas primeiras marcas históricas, com os seus feitos na vida adulta, com as suas conquistas ou com as suas desgraças, com as suas derrotas ou com as suas produções artísticas, né? Que vocês façam brevemente um paralelo mostrando, né, o quanto as primeiras caminhadas na vida, os primeiros passos, as primeiras marcas, estão relacionadas sim com o que a gente faz depois. Né? Então peguem ali uma biografia de alguém que vocês gostam e mostrem rapidinho, né? Como se enlaça a sua história primeira com os seus feitos posteriores, tá bom? Algo breve, não precisa se dar muito trabalho. Abraço, bons estudos e nos vemos.